Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A mensagem de hoje se encontra em um livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo de 1 ao 6. Apocalipse 3, de 1 ao 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: Eis os que diz aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas, se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles estão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Nós já estamos todos aquecidos, porque o Zico já mandou todo mundo abraçar, não é mesmo? O Carlos falou que lá fora estava quente, aqui dentro estava frio, o Zico já mandou todo mundo abraçar, já estamos todo mundo, né, no fogo do Espírito. Muito bom. Vamos inclinar nossas cabeças para que nós possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Oremos. Amado Deus, glória seja dada a Ti, hoje e para todo sempre. Que o Senhor possa preparar os nossos corações nesse momento, Senhor, para recebermos a Sua palavra. Que o Senhor possa preparar os nossos ouvidos, Senhor, para podermos receber essa palavra e que ela possa fazer diferença na nossa vida, ó Pai. Que a igreja possa sair daqui edificada pela exposição da Sua santíssima palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Opa! Obrigado. Ainda nem comecei a ficar rouco, mas já está bom, tem que tomar bastante água, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 a 6, essa passagem que o Flávio leu para a gente agora, sobre a igreja de Sardes, e o tema é: tens nome de que vives e estás morta. E é uma reflexão para que a gente possa prestar atenção em algumas coisas nas nossas vidas. O tema central é o perigo da aparência espiritual sem vida interior verdadeira. O objetivo é alertar a igreja, a todos nós, quanto ao auto-engano espiritual e convocar a igreja ao arrependimento. Irmãos, nós temos que ter esse autoexame, cada um de nós, porque muitas vezes nós podemos estar nos enganando. É um auto-engano espiritual. Às vezes nós podemos estar
muito rasteiros o nosso cristianismo. E não é isso que nós pretendemos, e não é isso que nós devemos agir e viver dia a dia. Espero que a gente possa entender a palavra de Deus nessa manhã. O contexto da carta a Sardes a localização dela era a localização de importância. Sardes era a capital do antigo reinado de Lídia, e onde hoje é a Turquia. Era uma cidade rica, era uma cidade poderosa e fortemente fortificada. Sardes, a partir de Sardes, o dinheiro como nós conhecemos, ele foi instituído, ele foi criado, foi lá nessa cidade de Sardes. Era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, era uma cidade fortificada. Ela ficava num patamar que existia um caminho só para chegar até a cidade. Isso facilitava muito a segurança daquela cidade. Facilitava muito. Era muito difícil os inimigos passarem por aquele caminho e chegar lá até aquela cidade. Conhecida também pelo seu declínio moral e espiritual, apesar de seu passado glorioso. E Sardes foi conquistada 2 vezes por negligência, simbolizando falsa segurança. Apesar dessa fortaleza, que eles acreditaram que existia lá em Sardes, por 2 vezes, ela foi tomada. Como se tinha somente um caminho. Se vocês lerem a história de Sardes depois, vocês vão ver que houve uma brecha. E aí soldados de inimigos dessa cidade de Sardes descobriram essa brecha, entraram na cidade e eles perceberam que lá não estava totalmente fortificada. Era uma fortaleza aparente, simplesmente aparente. E aí os exércitos conseguiram tomar a cidade de Sardes. Uma aplicação para nós. Uma igreja, ela pode ter a boa reputação ou uma aparência sólida, mas estar espiritualmente vulnerável. Que esse possa ser um alerta para a igreja no Alípio de Melo. Que nós possamos tomar isso como um alerta para nós. De acharmos que nós estamos em um determinado patamar, e aí vem alguém e puxa o tapete da igreja. E esse alguém é os nossos inimigos, os potestades do ar, Satanás. O versículo 1 fala assim: ao anjo da igreja em Sardes. A palavra anjo é do grego angelos, e ela significa mensageiro. E a aplicação a responsabilidade começa com os nossos guias espirituais. Semana passada o Jaime estava falando aqui como que surgem problemas na vida dos guias espirituais. Não somente dos presbíteros, dos pastores, mas também daqueles professores que estão aqui à nossa frente, dos pregadores dessa congregação. A vida deles não é um mar de rosa. Não sei se você tem relacionamento com essas pessoas, mas se você tem, conversa com eles para ver como que o bicho pega. A vida deles é difícil. E cada vez mais o inimigo joga problemas para a vida dessa. Irmãos, eu quero convocar essa igreja para sustentar os nossos guias em oração. Orem por eles. Porque não é uma vida fácil. Pelo contrário, é uma vida difícil.
Então o anjo, escreve, né, para a igreja lá em Sardes, para esses mensageiros. São os primeiros a serem confrontados com a realidade espiritual da igreja. Essas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus, né, significa a plenitude do Espírito. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, fala da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, do temor do Senhor, da piedade. E as 7 estrelas, referente aos anjos da igreja, são os líderes servos do Senhor que executam a sua vontade diante da igreja. E eles devem diagnosticar, restaurar e ver além da aparência. Esses guias, eles têm que olhar os problemas que estão acontecendo nessa congregação e eles colocarem em prática algum tipo de solução. Ele continua falando no versículo 1, conheço as tuas obras. É João escrevendo pela aquela imagem que ele teve, aquela visão que ele teve para a igreja de Sardes, mas que possa ser também para a igreja do Alípio de Melo hoje pela manhã. Conheço as tuas obras. Quando fala essa palavra conheço, é um conhecimento absoluto, profundo e perfeito. Não é superficial, mas é um conhecimento penetrante. Deus vê como o homem, Deus não vê como o homem vê. Ele sonda intenções, motivações e a vida secreta da igreja. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. É aquele momento em que Samuel vai até a casa de Jessé e ele tem que escolher um rei. E ele, quando ele entra na casa de Jessé, ele encontra a Eliabe. E ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, nós temos que ter um cristianismo mais profundo. Nós temos que ter um cristianismo com mais intensidade. O nosso cristianismo não pode ser um cristianismo raso, um cristianismo superficial. Nós não podemos a cada domingo vestir a nossa roupa de ver Deus e vir aqui nos reunir, e durante a semana nós temos uma vida secreta. Qual é a vida secreta da igreja? O que você faz quando você está longe do povo de Deus aqui? Como é a sua vida? Como é a vida da igreja? A palavra de Deus fala: conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A palavra fama, ela vem do grego onoma, e é literalmente o nome. Então, nós podemos falar que você tem nome de estar vivo, mas estar morto. A igreja tinha nome de viva, mas sem essência. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uma igreja sem Jesus é morta. Não pode haver verdadeira vida. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: e o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele tem que habitar em nós e entre nós. Foi o que Leonan acabou de dizer aqui na hora da ceia, que Jesus está aqui entre nós. Mas além de estar entre nós, Jesus precisa também estar em nós, para que nós possamos ser uma igreja viva, para que nós possamos realmente ter o Filho de Deus. Se Ele vive em nós, não reina mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Passamos da morte para a vida, da vida natural para a vida espiritual, uma vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8, Paulo escreve aos Gálatas assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. João 6,63, a palavra diz: o Espírito vivifica. O fato da igreja estar morta lá em Sardes sugere que a palavra de Deus foi negligenciada, não dominava mais a maneira de ser daquela congregação, e nós temos que tomar o cuidado, irmãos, é um alerta. Eu não estou falando que a Alipe de Melo é assim, eu estou falando que nós temos que nos alertar para que não cheguemos a esse ponto. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nosso irmão Cláudio, ele é ávido quando ele vem aqui e ele fala que nós temos que obedecer à vontade de Deus. E é assim mesmo. Nós não podemos ter fama de estar vivos e, na verdade, estarmos mortos. Sardes, embora famosa e rica, era uma cidade em decadência espiritual e moral. A igreja refletia a sua cidade, aparência sem substância, reputação sem realidade. Ter nome de cristão sem a realidade do novo nascimento é viver em morte espiritual. Você chega aí no mundo e fala: eu sou cristão, mas a sua vida demonstra algo diferente daquilo que você fala. Uma igreja pode manter programações, louvor, estrutura, e ainda assim estar espiritualmente morta. Se você diz ser cristão, haja como cristão, viva como cristão, o tempo todo. Não só aqui, nesse prédio, não só aqui junto com essa comunidade de cristãos, que aqui a gente vem louvar a Deus, aqui a gente vem honrar o nome de Deus, mas aqui também a gente vem gozar dessa comunhão que nós temos aqui com cada um. E isso é muito bom, porque isso deve nos preparar para que quando nós estivermos lá no mundo, nós possamos falar que somos de fato e de verdade cristãos, e a verdade está em nós. E nós cumprirmos a palavra de Deus, nós obedecermos a palavra de Deus. Ter somente o nome de cristão não é suficiente. Gostaria de deixar algumas perguntas para você. Uma autoavaliação espiritual sincera. Como está a sua vida
diante de Deus? A sua vida é viva ou é só de aparências? Quando você não está próximo dessa comunidade de cristão, como você tem agido? Você tem vivido realmente o Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos aqui nessa congregação, ou você vive de aparências? Restauração começa com arrependimento. Lá na passagem que o Flávio leu para a gente, em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, no versículo 3, a parte A do versículo fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Nós temos momento para nós podermos nos arrepender. Nós temos tempo para podermos repensar como está a nossa vida. Se é uma vida verdadeira, de devoção, de obediência, ou como está a nossa vida. A carta não termina com condenação, graças a Deus, mas com oportunidade de avivamento. Se nós continuarmos lendo aqui a partir do versículo 2, Apocalipse 3, versículo 2, continua dizendo assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Reputação diante dos homens não é garantia de aprovação divina. A busca deve ser por autenticidade diante de Deus. Uma pessoa autêntica é alguém que é verdadeira e genuína, que não tenta ser quem não é para agradar aos outros. Você de maneira alguma precisa agradar, seja lá quem for, nem aos presbíteros dessa congregação, nem a seu esposo ou a sua esposa, a seus filhos. Você não deve agradar a ninguém. Você deve sim ser um cristão autêntico, genuíno, mas não para agradar aos outros, mas sim porque nós devemos ser esses cristãos. Que Deus possa nos abençoar essa manhã, concluindo um chamado à vida verdadeira. Cristo não desiste da igreja de Sardes, ele confronta para restaurar. A verdadeira vida está na comunhão com o Espírito Santo, não em performance religiosa. Performance religiosa, esqueça. Mas a verdadeira vida está na comunhão com o Espírito Santo. Quero pedir a todos que possam ficar de pé. E o Marquinhos vai nos ministrar um outro cântico.